Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta quinta-feira. Veja agora os destaques de hoje. Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Barreirinhas. Ninguém ficou ferido. Princípio de incêndio no Mercado Central assusta frequentadores. Meu celular de volta. 500 pessoas são convocadas para devolverem celulares roubados ou furtados. Tem política. Braide e Roberto Rocha aparecem como candidatos ao governo do Maranhão em lista de Flávio Bolsonaro. A agricultura familiar recebe novos equipamentos. Tudo isso e mais. Agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Olá, boa noite para você. E um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na manhã de hoje nas proximidades de Barreirinhas, município localizado nos Lençóis Maranhenses, aqui próximo à capital maranhense. A aeronave teria perdido a altitude poucos minutos depois da decolagem. Segundo os relatos desses moradores que presenciaram o momento da queda, por pouco não ocorreu uma grande tragédia, pois o avião caiu próximo a casas, assustando os moradores. Felizmente, não há relatos de vítimas graves. Havia 3 pessoas a bordo, 2 adultos e uma criança. É importante lembrar que acidentes aéreos são raros, mas é sempre bom ter cuidado, seguir as normas de segurança. E olha, uma das lojas do Mercado Central teve ocorrência de incêndio na tarde de hoje, na tarde desta quinta-feira, no Centro Histórico de São Luís. A gente tem imagens do momento, então. Um ventilador pegou fogo no local, o incêndio foi logo controlado, ninguém ficou ferido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local. O incêndio já tinha sido, inclusive, controlado, mas foi identificado que não há uma estrutura adequada dentro da loja que pegou fogo no Mercado Central. Em 2023, há, inclusive, uma decisão da Justiça para que o município refaça boa parte do Mercado Central no Centro Histórico de São Luís. A gente gira com a informação, fala agora do Meu Celular de Volta. 500 pessoas foram intimadas a devolver celulares roubados, furtados ou perdidos. A devolução começou a ser feita hoje e segue até amanhã no auditório da Secretaria de Segurança Pública, aqui em São Luís. Em mais uma etapa do programa Meu Celular de Volta, a Polícia Civil do Maranhão intimou 500 pessoas a comparecer à Secretaria de Segurança Pública nesta semana para devolver aparelhos furtados ou roubados. A ação terá continuidade nesta terça-feira. A polícia alerta que todos os intimados devem comparecer no dia e horário marcados para devolver o aparelho e prestar esclarecimentos. O não comparecimento pode configurar crime de desobediência, conforme o Código Penal brasileiro. A Polícia Civil, no seu dia a dia, já recupera aparelhos, mas o programa veio para intensificar porque o aparelho telefônico hoje ele não serve mais para você só falar com alguém, mandar uma mensagem, localizar alguém. Toda a vida pessoal, bancária, profissional está dentro de um aparelho smartphone. Então, nesse contexto é que veio o programa, devido a essa necessidade dessa atualidade que um aparelho, na atualidade, um aparelho desse tem. Após rastrear os aparelhos roubados através do número do e-mail, a polícia manda uma mensagem intimando os usuários a devolver o equipamento. O e-mail é como se fosse um CPF do celular. E é com esse número que a polícia solicita informações às operadoras e descobre quem está usando o aparelho. A ação também é um alerta para as pessoas ficarem atentas sobre a procedência dos aparelhos que compram. A maioria dos intimados não sabia do registro de roubo ou furto dos celulares que tinham em mãos. Eu tinha um aparelho que nem eu sabia que tinha acontecido isso. Eu soube quando eu recebi a intimação. Para mim vir aqui, aí a minha filha me disseram: mamãe, é este celular que a senhora tem. Através do programa, as forças de segurança conseguem mapear regiões que registram um alto índice de comercialização de celulares roubados ou furtados e agir de forma mais estratégica. Com essa devolução, a gente acaba identificando aqueles locais que comercializam esse tipo de aparelho. E aí, numa outra fase do programa, a gente vai até esses locais, representa, se for necessário, ao judiciário para que a gente faça a busca e apreensão desses locais, para que a gente possa identificar e levar essas pessoas que negociam de forma equivocada, de forma errada, esses aparelhos, para que eles possam responder, porque sim, é um crime, e que possam ir à justiça e responder pelo crime.
Iniciado em 2024, o programa Meu Celular de Volta já possibilitou a recuperação de 5.500 aparelhos em todo o Maranhão. Continua amanhã, viu? Lá na Secretaria de Segurança Pública, no auditório. Para quem, inclusive, recebeu a incentivação pelo celular. O Instituto Federal do Maranhão abriu 1.240 vagas para o Partiu IFMA 2026. Um curso preparatório voltado para estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. As vagas estão sendo distribuídas em 31 campi da instituição em todo o Maranhão. O processo é regulamentado pelo edital publicado pela Pró-Reitoria de Extensão e as inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, entre 2 e também 6 de março de 2026, no portal de processos seletivos do IFMA, o ifma.edu.br. O edital completo está disponível no portal da instituição. E olha, estamos em um período de intervalo do defeso do caranguejo sá. Entra então em nova fase aqui no Maranhão. O IBAMA informou que o período de defeso do caranguejo está no intervalo para uma nova temporada de período restritivo. Do dia 3 a 8 de março é tempo de reprodução da espécie, conhecida popularmente como andada, onde as fêmeas e machos saem das tocas pelos manguezais para acasalar e fazer a liberação dos ovos. No período restritivo, a proibição da pesca do caranguejo-sá permite que o animal complete o ciclo de vida gerando filhotes. Agora a gente está no período, né, de intervalo. No dia 3 a gente inicia um novo período defeso e a gente sabe da importância desse período, que é o momento que o caranguejo se reproduz, o momento que o caranguejo namora, então a gente precisa deixá-lo livre. Gente, é proibido, né, a captura nesse momento. E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais segue atuante, tanto na parte da fiscalização ambiental quanto da educação mesmo, indo nos bares, nos restaurantes, nas feiras, conversando com a população e explicando a importância da preservação do meio ambiente. Pessoas e empresas que tenham cativeiro, conservação, beneficiamento, industrialização ou comercialização da espécie deverão fornecer ao IBAMA até o dia útil anterior ao início de cada período a declaração de estoque com a relação detalhada dos estoques de animais vivos, congelados, pré-cozidos, cozidos, inteiros ou em partes. As experiências foram muito positivas. Quando a gente chegava nos bares e restaurantes, as pessoas já estavam conscientizadas, né? Elas já sabiam da importância do período, da importância da preservação. Muitas já tinham sua declaração de estoque. Então, a gente viu que foi bem positivo. São 6h20, a gente faz o intervalo, na volta tem política, tem a confusão lá de Brasília, direto com o Nildo Costa. A gente tem imagens ao vivo agora aqui de São Luís, bairro do São Francisco, fim de tarde nesta quinta-feira, tempo nublado, não deve chover. A gente volta daqui a pouquinho dizendo tudo aqui na Record News Maranhão. Boa noite para você, dizendo tudo aqui da Record News. São 6h23, a gente vai direto a Brasília com o Nildo Costa. E os detalhes da confusão do dia de hoje lá em Brasília. Não é isso, Nildo? Boa noite para você. Boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira. Boa noite a todos. Olha, Daniela, é uma confusão sem precedente, né? Realmente foi. Hoje já estamos acompanhados, habituados com confusão. A gente até brinca que se não tiver confusão, não estamos em Brasília, mas hoje foi realmente exagerado. Houve agressão de fato mesmo, houve agressão de parlamentares, né? E isso aconteceu, Daniela, porque o governo, a base governista, se atrapalhou durante votação de requerimentos na comissão mista de inquérito, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os descontos indevidos de aposentadorias e pensões. É que o governo pediu votação em bloco para aprovar aí votação dos 86 requerimentos que estavam ali na pauta. Envolve ala bolsonarista, envolve ala do governo, né, inclusive quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o conhecido aí como Lulinha, né? E aí a oposição pediu voto
nominal, aquele voto que identifica como votou cada parlamentar. Só que o regimento interno do Senado, no artigo 293, exige um intervalo de, no mínimo, 1 hora antes de uma verificação para a outra. E já tinha havido a outra. E o que aconteceu? O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, acelerou os discursos que tem que ter ali os parlamentares e passar mais ou menos 1 hora para discussão, para que possa acontecer uma outra verificação de votos. E aí ele acelerou, acabou os discursos e colocou aí votação simbólica. Na votação, sempre quando é votação nominal, né, o governo sempre ganha, leva vantagem, às vezes 19 contra 12, às vezes 18 contra 13, né? Mas quando é assim simbólica, o governo perdeu e aí gerou a confusão. Nós temos imagens aí do momento dessa confusão, dessas agressões grandes, e nós conversamos com o vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ele falou para a gente, explica realmente toda esta situação que ocorreu hoje, nesta quinta-feira, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS. Vamos acompanhar o que disse Duarte Júnior. Extremamente constrangedora, copo sendo quebrado, troca de socos, troca de agressões. O pior só não aconteceu porque tem sempre aquela turma do deixa disso, a Polícia Legislativa imediatamente interviu, mas até o momento a gente não consegue avançar nos trabalhos. A reflexão que eu trouxe é que na CPI do crime organizado, de forma organizada, eles conseguiram aprovar convocação do irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, convite para o Dias Toffoli, convite para o Alexandre de Moraes, convite para a esposa do Alexandre de Moraes, quebra do sigilo do Banco Master, convocação do Daniel Vorcaro. Conseguiram avançar nos trabalhos de forma unânime, ou seja, teve um acordo para votação. Aqui a gente percebe que tem membros da direita que querem proteger os erros absurdos da direita, tem gente da esquerda que querem proteger os erros absurdos da esquerda. O povo brasileiro não aceita mais isso. As pessoas estão acompanhando o que está acontecendo. E, de fato, o resultado que a gente percebe nessa CPMI não é o combate à corrupção, mas sim membros brigando, saindo na mão. Isso a gente não pode aceitar. Está aí a fala do deputado Duarte Júnior, Daniela. Agora, um fato que chama a atenção, Daniela, entre os requerimentos, está aí quebra de sigilo bancário, né, do Lulinha, quebra de sigilo bancário de um assessor do senador, o Everton Rocha, um assessor também do Davi Alcolumbre. Bom, a base governista, assim que acabou toda essa confusão, ela foi para a residência oficial da presidência do Senado Federal, onde, claro, mora o presidente Davi Alcolumbre, e foram lá conversar com ele, porque agora eles vão recorrer. Dizem eles que vão preparar um requerimento para recorrer ao presidente para tentar reverter esse resultado dessa quebra de sigilo bancário dessas pessoas, né? Por quê? Porque eu digo dessas pessoas porque Lulinha já há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, através do ministro André Mendonça, atendendo o pedido feito pela Polícia Federal para a quebra de sigilo fiscal e telefônico do Lulinha. Então, portanto, esse já vai ser quebrado porque há uma determinação do Supremo Tribunal Federal. É que as coisas estão bem enroladas. Nesta quinta-feira mesmo, Daniela, 46 deputados entraram com um pedido de prisão preventiva na Procuradoria-Geral da República contra o Lulinha. Então, nós vamos ficar nessa expectativa, será que vai ser, como é que a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar, se o Supremo vai autorizar, enfim, o que vai acontecer daqui para frente, porque as coisas estão bem incertas, né, em meio a toda essa confusão que envolve, que agora misturou tudo também, né? Tem a CPMI do INSS, ao mesmo tempo que tem Banco Master. Então, já levou tudo para ali, para um só falar de gato, como dizemos bem aí no Maranhão, né? E fica nessa confusão, realmente, pessoas grandes, pessoas envolvidas a todos esses escândalos aqui no Brasil. Circula hoje, Daniela, porque passou aí só um pedaço, mas se adiantar um pouco mais, você vai ver o momento das agressões, né? Inclusive o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, ele admitiu agora há pouco
durante a sessão que foi suspensa, ela retornou 2 horas, às 14h30, para ouvir o Paulo Camisotti, que é filho do Ricardo Camisotti, que é envolvido nesse esquema todo aí de descontos do INSS. Você está vendo aí, nesse momento, ele vai, nesse momento, pouco mais aí adiante, é o momento em que ele dá uma cotovelada no deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Por causa dessa agressão, o Novo já entrou com uma representação do Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados, pedindo a suspensão do mandato do parlamentar. Ele mesmo admitiu a agressão agora há pouco, durante a reunião da CPMI, e pediu desculpas ao Luiz Lima, e pediu desculpa pelo ato aí que ele fez. Você confere aí as imagens de toda essa confusão hoje na CPI do INSS. Daniela Bandeira. Obrigada, Nildo, direto de Brasília com informações para a gente. Olha, a gente fala ainda de Brasília, agora da lista, uma lista de anotações de Flávio Bolsonaro. A gente tem imagem aí, manuscrito inclusive, supostamente feitas pelo senador Flávio Bolsonaro, que revela no site Congresso em Foco, que detalha um possível mapeamento das alianças políticas para as próximas eleições. No Maranhão, o foco para o governo do estado recai sobre 2 nomes, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, o ex-senador Roberto Rocha, e sobre Rocha, os registros indicam uma dúvida estratégica. De acordo com as anotações, ele poderia disputar o Senado, mas o documento questiona se a candidatura será mantida pelos republicanos. Já para a segunda vaga ao Senado, a deputada federal Detinha aparece como anotação ok, sinalizando um possível acordo já fechado. De acordo com as notas, a palavra final sobre essa montagem do palanque em solo maranhense vai caber ao presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto. E hoje aqui no Maranhão, a gente fala sobre o governo do Maranhão e a entrega de equipamentos para a agricultura familiar. Ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar do Maranhão. Com esse objetivo, foram entregues equipamentos que serão utilizados por esses trabalhadores do campo no território maranhense. O evento foi realizado na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado. Serão destinados aos agricultores familiares 1.000 roçadeiras, 700 motores de rabeta, 600 caixas de feira, 2.000 kits de irrigação e 800 forrageiras, levando mais tecnologia para o campo. A gente tem na nossa pauta uma das reivindicações o acesso às novas tecnologias para que a gente possa cada vez mais produzir com qualidade e a gente trabalhar com dignidade também. Para isso a gente precisa que tenha investimento, orçamento, para que a gente possa desenvolver mais a agricultura familiar no Maranhão, garantir segurança alimentar, geração de emprego e renda. Os equipamentos vão beneficiar famílias que já atuam com a agricultura familiar em diversos municípios maranhenses com vocação para esse tipo de atividade econômica. A destinação é para agricultores e agricultoras familiares, pessoas que normalmente estão nos cadastros de assistência social do país, o cadastro único, e integram comunidades que são bem segmentadas e identificadas, como quilombolas, quebradeira de coco, assentamentos rurais, né, indígenas. Então essas comunidades, esses segmentos é que serão alcançados com a implantação desses equipamentos, que vai melhorar, em última análise, vai melhorar a penosidade do trabalho, vai aumentar a produtividade. Durante a solenidade também foi assinada uma ordem de serviço para a implantação de 1.830 cisternas por meio do Projeto Amazônico de Gestão Sustentável. Serão investidos mais de 12 milhões de reais para levar segurança hídrica para centenas de famílias maranhenses. Então a gente vai botar ali um equipamento para receber, essa água vai ser colocada na cisterna para garantir água durante o período da seca, para alimentar, para garantir não só manutenção das famílias, mas dos animais e irrigação. E o outro é a entrega de mais de 5.000 kits de irrigação, equipamentos de apoio à agricultura familiar. As ações contribuem para a ampliação da segurança alimentar e nutricional do Estado, com o aumento da produção de alimentos saudáveis e diversificados das famílias rurais, além de representar um incremento na renda local. É isso, Dizendo Tudo fica por aqui. Continue bem informado através das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube e o Instagram. A Record News Maranhão está em todo lugar. A gente volta amanhã, nossa programação, meio-dia, tem ele, Análio Júnior e o Hora News. A gente está de volta aqui, 18 horas, espera você. Fica agora com as notícias nacionais e internacionais. Boa noite, tchau.